programa de hoje, o mais renomados nutrólogos do país. Que a sua alimentação não foi proativa para o resultado que você está esperando. O cara sabe de tudo e mais um pouco. Treino, alimentação e saúde mental é com ele mesmo. O emagrecimento depois vai trazer vários benefícios. Vem pra cá, Dr. Tiago Volpi. Fala, Tiagão. Obrigado pela presença aí. Imagina, obrigado pelo convite. Você sabe que eu já acompanho a sua face pela rede social. Você é um cara muito famoso entre as celebridades, empresários. Eu acho que além de nutrólogo, né, que tá aqui nutrólogo, você é um grande empresário. Então, primeiro, seja bem-vindo ao programa Pânico. Muito bom, agradeço o convite de vocês. Que legal. Ó, esse assunto aqui, quando a gente traz alguém para falar sobre saúde, todo mundo aqui gosta de dar o seu palpite. Uma consulta. Sim. Uma consulta grátis. Rápida. Rogério Morgado. Sou eu. É um homem. Perdido. Não é, não sai daí. Não é um caso perdido. Minha clavícula tá inteira. O elo perdido. Não é. O Rogério, ele é um homem que já fez a bariátrica. Fiz a bariátrica. Emagreceu, ficou lindo. E venceu. Depois eu continuo lindo. Pate engordada. Tô gordo. Mas ele voltou a emagrecer. Sim. Voltei. E eu acho, Morgadão, que o que acontece com você, pra gente falar até aqui com o nosso Volpe, é que é o estado da presença e da consciência. Quando você quer emagrecer muito rápido, normalmente o ser humano falha miseravelmente. Você certo, concorda que tem a ver isso, eu comigo? Na verdade, ele precisa imaginar que ele vai ter que fazer um programa alimentar de atividade física que ele consiga se manter o resto da vida. Exatamente. Né? Se ele começar a pensar, eu vou ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses só comendo determinado tipo de alimento, ele não vai conseguir seguir o resto da vida aquilo. Aí depois que ele para com essa dieta, ele volta a engordar. Agora, é importante que a gente lembre aqui também que quando a gente fala em obesidade, a gente está falando também em uma série de disfunções metabólicas e uma série de problemas que muitas vezes precisam ser tratados com medicamentos e precisam ser tratados com ajuda médica. Eu acho que é muito importante a gente desmistificar essa questão da obesidade, que as pessoas acham que obesidade não, mas é só ele ter força de vontade, é só ele fazer isso ou aquilo. Não é assim. Obesidade é uma doença. Assim como hipertensão tem que ser tratado, assim como um epilético vai tomar um medicamento para não cair tendo uma convulsão, indivíduos que têm obesidade precisam de acompanhamento clínico. Perfeito, né? Você sabe que eu acho que tem alguns momentos que tem remédios ou medicamentos, como você utilizou aqui, que estão na moda. A gente agora vê todo mundo falando há muito tempo do Ozempic, Monjaro, Zolpidem, né? Então, pra dormir. Não, Zolpidem é pra dormir. Então, pra qualidade do sono, que depois nós vamos entrar, mas são remédios, são remédios medicamentos populares. Mas pro emagrecimento, e eu acho que a turma vale lembrar que é o seguinte, pelo que me parece, por exemplo, o Ozempic era um label, né? Servia para quem tinha diabetes. Descobriram que alguns pacientes estavam emagrecendo. Aí a turma toma doidado. E tem muita gente que passa mal quando não tem uma orientação do especialista. Queria que você falasse assim dessa febre que tá tendo, né, do Monjaro, de todos esses medicamentos. Vegov. E como que toma, né? Existem estudos mostrando que a semaglutida, nome comercial Ozempic, ou tirzepatida, nome comercial Monjaro, ela vai diminuir, por exemplo, casos de Alzheimer, porque as pessoas vão melhorar a disfunção metabólica por conta disso. Então, sem dúvida nenhuma, é um medicamento maravilhoso. Mas qual que é o grande problema dele? As pessoas que não precisam estão usando. Então, uma pessoa, por exemplo, ela começa a usar um Monjaro, um Ozempic, ela emagrece, mas perde massa muscular. A gente sabe que massa muscular e força é um dos pré-indicadores de um envelhecimento saudável. Se você tem a mão forte, você tem metade do risco de ter Alzheimer e demência que quem tem a mão fraca, medida por um dinamômetro. Aí, Alba. Olha que legal. Se você é forte e você pega um câncer, a quantidade de massa muscular que você tem é diretamente proporcional à sua chance de sobrevivência ao câncer. Então a pessoa toma muito Ozempic, ela vai ficar com pouca massa muscular, prejudica a saúde. Fica fraco e não consegue fazer exercício. Cabeça de Trazendo outro medicamento. Trazendo outro medicamento polêmico aqui. Vamos falar de reposição hormonal, de testosterona. Que fala muito. A gente tem muitas evidências que um homem, que tem a testosterona baixa, ele vai morrer mais de problema cardiovascular, vai morrer mais de diabetes, vai ter mais AVC e vai ter uma mortalidade maior. Eita. Teve uma revisão publicada nesse ano, em maio, mostrando os benefícios. Mas por que todo mundo tem preconceito com a testosterona? Porque hoje eu aposto que a maior parte das pessoas que está vendo, existem mais pessoas que estão abusando da testosterona do que usando ela como medicamento. Né? Sim. Então,
Então, É a essa dose, é a grande né, doutor? questão. Os medicamentos, a medicina, ela vem para nos ajudar a ter maior qualidade de vida, a chegarmos em idades mais avançadas e independentes, né? Porque eu vi aqui que o participante anterior falou, quero chegar até os 120. Matusalém. Mas ele não quer chegar até os 120 numa cama de UTI. Ele sendo não quer chegar cuidado, até os né? 120 com pouca qualidade. Ele quer viver bem com saúde. Então, a medicina está aí para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito abusada, como tudo, né? Eu já fui no Espaço Volpe, Ó. é sensacional, porque eles têm a parte de Voltou a nutricionista, tem a parte de medicamentos, de reposição. Eu queria te perguntar o seguinte, a partir de que idade você precisa de uma suplementação seja de vitaminas, seja de hormônios, disso? Porque é o que você falou, você tem que mirar nos 120 anos com qualidade. A tecnologia ajuda muito. Agora tá tendo, por exemplo, exoesqueletos que você põe num... É tipo um braço, uma ajuda mecânica, então você consegue um idoso se levantar peso. Mas você tem a mente, você tem outras coisas do corpo. Então, a partir de que idade a pessoa tem que começar a se preocupar nessas questões de hormônio, de déficit de alguma questão de alimentação? Porque você falar que uma criança tem que comer certo, eu tenho um filho de 8 anos, é quase impossível. Ele come certo quando tem alguma supervisão dos pais. Porque você não usa chinelo. Pergunta longa. Pergunta longa, mas não vai ter. Melhor do que fazer curto e ruim. Vamos lá. A pergunta é longa, mas você entendeu. De 2 horas de programa, 1 hora e 55 tá com ele. A gente começa a construir saúde, você tem que começar a construir saúde ainda jovem. Então, um cara de 25, 30 anos já tem que estar preocupado com a saúde. Mas não é comum você ter uma deficiência hormonal antes dos 40. Só que aquele cara que tem menos e que não dorme à noite, que tem uma qualidade de vida muito ruim, a obesidade também pode diminuir a testosterona, pode ser que tenha uma testo baixa. Mas nele é muito fácil a gente melhorar o estilo de vida dele, a gente estimular a testosterona e ela voltar. Então a reposição normalmente vai ser feita mais com homens acima de 50 anos. Só que assim, não é todos que precisam. Eu tenho um paciente com 82 anos que tem 780 de testosterona, um valor alto pra caramba. Olá. E eu também tenho pacientes que têm 38 anos e estão com 200 de testosterona. Agora, o que é importante? A gente precisa... Vitamina D. É muito comum ter deficiência de vitamina D. Todo mundo precisa tomar? Não, nem todo mundo precisa tomar. Creatina é um suplemento fora do comum, para todo mundo. A creatina está presente nos músculos e nos nossos neurônios. Memória. Então ela ajuda na força e ela ajuda na parte cognitiva, né? E hoje a gente já sabe, força é igual a cognição em dados mais Muito avançados. legal. Essa que o Fala, senhor falou doutor. aí. De qualidade de sono, porque é humanamente impossível a gente pedir, acho eu, para um trabalhador, para um ser humano hoje, ter qualidade de sono. O cara sai 5 horas, 6 horas da manhã, trânsito, trabalha o dia todo, volta, cuida da família e tal. Como se adquirir a qualidade de sono nessa nossa correria? Porque muitos dizem que você dormir com a cortina aberta para quando clarear, o seu corpo entender, musiquinha de fundo. Como ter qualidade de sono nessa vida? Uma coisa importante é que essa vida, se ela assim, ela pode você ter que exagerar no trabalho por algum tempo, mas se você fizer isso o tempo todo, toda a vida, você está vendendo alguns anos da sua vida. Não há dúvidas disso. Se a pessoa sai às 5 da manhã e chega meia-noite de casa, trabalha o dia inteiro, ela está sacrificando a última década ou as últimas 2 décadas de vida dela. Como ter qualidade de sono hoje? É difícil, mas existem algumas coisas que podem ajudar. Estratégias, vamos lá. Acorda e se expõe à luz natural. Não toma nenhum tipo de estimulante, cafeína, nicotina ou qualquer outro estimulante após as 3 horas da tarde. 3 horas antes de dormir, separa com refeições pesadas, tá? 2 horas antes de dormir, você tenta evitar atividades intelectuais excitatórias. Vamos falar, jogar um videogame, trabalhar numa planilha, assistir debate. Assistir debate. Você não dorme nem a pau. Hoje em dia. Pelo amor de Deus. 1 hora antes de dormir, né? Você vai tentar ler um livro, alguma coisa. E lembra, se você tem um problema de sono, você vai precisar resolver, tá? 1 hora antes de dormir, você vai evitar mexer na tela do celular. Dopamina pra caramba. Caso mexa, você vai botar um óculos que filtra a luz azul. E vai usar aqueles aplicativos também que conseguem diminuir a luz azul no celular. Exato. Calma aí, mas é muito frufru. Como é que é esse óculos de luz azul? Você nem onde compra. É um óculos com lente branca, baratinho, normal. em qualquer lugar. Você tem, Morgadão, esse óculos? Tenho. É legal. Eu uso? Não, mas eu tenho. Não, mas é sério. Deveria. Eu comprei no... Sim. E aí você vai dormir num quarto que seja completamente escuro. Então, por exemplo, o ar-condicionado do meu quarto, tá? Tem uma fita isolante daquelas pretas no LED. Na luzinha, né? Exato. Você coloca a fita preta em tudo.
quarto completamente escuro, aí você tem um quarto um pouquinho mais frio que o normal, porque isso ajuda no sono, e tentar dormir e acordar no mesmo dia. Parece difícil, mas se você está com uma deficiência de sono, a deficiência no sono aumenta o risco de diabetes. Então, se você está lá, você já tem um risco cardiovascular, você tem um colesterol alto, você sabe que você tem uma artéria entupida, você está com diabetes, você não está dormindo bem. Será que não vale a pena tomar essas medidas? Né? Porque a gente já sabe, se você for para o Zolpidem ou para os outros medicamentos para dormir, eles não dão a mesma qualidade de sono, eles não dão a mesma arquitetura do sono. Existem alguns medicamentos hoje em teste que podem nos dar uma arquitetura correta, mas esse está em teste. Existe, por exemplo, umas suplementações, um magnésio treonato, um magnésio glicinato, pode ajudar na qualidade do sono, tá? Legal. No entanto, é importante que saibam, você precisa respeitar uma vida saudável. Né? Não adianta achar que medicamento vai curar tudo. Ô, Thiago, agora tem gente que não dorme sem uma luzinha, ou por causa de tem medo, sei lá. Qual que é a questão da luz que influencia? Eu vi uma vez, eu acho que foi esqueci o nome do doutor. Leonardo. Não, o doutor antigo lá. Bom, que seja. Qual que é o lance da luz no sono? Como que isso influencia a pessoa? Porque, como eu falei, às vezes criança, tem até adulto que não consegue dormir no total blackout. A luz, ela vai atrapalhar a produção de melatonina pela nossa glândula pineal. Então isso leva a uma qualidade de sono menor. Mas é importante que a gente fale. Tem pessoas que podem se adaptar. Ninguém vai conseguir dormir numa qualidade completa. Mas existem pessoas que vai ter um pouquinho de luz e elas vão dormir com qualidade. Existe. A gente tem a neuroplasticidade no nosso cérebro. Assim, a gente não tem, essa regra não vale para todos. Mas a gente está falando de uma pessoa que a gente está considerando que ela tem um problema do sono. Né? Às vezes tomar todas essas medidas, pedir para a pessoa, você vai ter que acordar e dormir no mesmo dia, você vai largar o celular uma hora antes, você vai evitar isso, evitar aquilo. A gente vai fazer essas recomendações para quem precisa. Lógico. Né? Isso é importante. Porque, assim, se você tentar viver seguindo uma vida completamente certinha, você vai ficar tão estressado por isso que vai fazer mal para você. Sem dúvida. É Lair Ribeiro que eu vi falando isso. Lair Ribeiro, viraliza agora bastante. Sim, Doutor, eu já vi você falando aqui, sempre também esse assunto aí viraliza, que é a história do jejum intermitente. E eu queria fazer o jejum intermitente com a longevidade. Não pode. Porque é o seguinte, tem estratégias, mudam, né? Você vê todo mundo falando, você vai... Tem um cara nos Estados Unidos, não sei se você conhece, no Vale do Silício, chama Dave Asprey, que ele faz biohacking, né? Que é através do jejum intermitente, inclusive. Fizeram experiências até com macacos, camundongos, e aí viram que melhoraram os animais. Isso aí realmente, para a longevidade, funciona o jejum intermitente? Sim, as pesquisas mostram que o jejum intermitente pode trazer vários benefícios. Em animais, camundongos e primatas, o jejum intermitente funcionou para aumentar o tempo de vida deles, tá? O que é muito importante para uma pessoa ir fazer? O jejum intermitente, feito nesses estudos com os animais, eles são planejado baixa quantidade de calorias, mas equilíbrio de nutrientes. Certo. Então, muitas pessoas, às vezes, tentando comer pouco, elas vão deixar de ingerir nutrientes essenciais, por exemplo, vão perder massa muscular e vão acabar mais tendo malefícios do que benefícios. Tá. Então o jejum intermitente tem que ser feito, mas você tem que ter um equilíbrio no que você come naquelas 8 horas. Então, porque não adianta você arregaçar, né? Só pra comer explicar pizza durante 8 horas e depois fazer jejum. Todo mundo conhece você, jejum intermitente, mas é pra explicar... Não, você sabe o que é um jejum intermitente. Pra nossa audiência, existe uma estratégia que você fica algumas horas, às vezes 16, 20 horas sem comer, mas... você precisa fazer a estratégia correta, porque não adianta você ficar 12 horas depois matar um pote de Nutella que não vai adiantar. Como é que é a estratégia correta? Então, você tem algumas estratégias de jejum intermitente. Você tem a 16/8, você fica 16 horas em jejum por uma janela de 8 horas alimentar. Você pode ter 18/6. Existe também o jejum que você faz um dia de jejum e depois no outro dia você come normal, depois outro dia de jejum, ou seja, 2 dias por semana. Então existem várias estratégias de jejum. O que eu gosto de falar quando um paciente me pergunta se o jejum intermitente vai emagrecê-lo? Eu gosto de falar o seguinte, olha, o jejum intermitente vai aumentar a sua chance de emagrecer, porque ao diminuir sua janela de alimentação, você tem menos chances de abusar das calorias, mas é uma probabilidade. Se a pessoa ficar 16 horas sem comer e passar 8 horas e comer mais calorias do que ela precisa, ela vai engordar. Então o jejum intermitente não emagrece, mas aumenta a chance de você conseguir ingerir menos calorias. É uma regra eterna, né? Você tem que consumir menos calorias e gastar mais. Não tem muito segredo em relação a isso. O que é muito importante nisso? Você coloca a equação exercício no meio, se você cria massa muscular, você está dormindo e o corpo está gastando energia. Tá? Então, quando você coloca o exercício, a gente está falando de longevidade, a gente está falando de obesidade, o exercício vai ser sempre o melhor medicamento para ajudar qualquer pessoa que está nos vendo nisso. O exercício é fundamental. Primeiro, é mais do que qualquer outra coisa, o exercício vai te ajudar a se manter magro,
magro, a você ter mais longevidade. Ô, doutor, agora uma questão. O doutor Henrique Lora me acompanha e por intermédio dele, eu fiz um detox de leite e glúten. Vi também a Kátia Haraná com um vídeo muito bom falando sobre o leite e o glúten. Eu falei aqui que isso aí são alimentos inflamatórios hoje. O Emílio, que não tá aqui pra se defender, ele já ia me cortar. Ele fala, leite e glúten não... Ó o bezerrão gordo. O glúten existe desde a época de Jesus. Eu queria saber... O problema é o leite. O problema é o leite e o glúten. Leite, que são alimentos inflamatórios hoje em dia, né? Pro nosso intestino. Eu queria perguntar pro senhor aí, explicar pra turma o porquê que isso zoa tanto o nosso intestino. São alimentos inflamatórios, mas não pra todos, tá? Sim. Vão ter pessoas que vão ter sensibilidade a esses alimentos e vão ter inflamação intestinal. Uma coisa que é importante, glúten existe há milhares de anos, tá? No entanto, o glúten foi sendo modificado através do processo de industrialização dos alimentos. Então, o glúten que a gente come hoje é totalmente diferente do glúten que a gente comia ali na época de Cristo, há 2000 anos atrás, tá? 2024 anos atrás. Então, é importante que saibam disso. Uma outra coisa importante também é saber que hoje, por conta de estresse, por conta de toxinas que tem no nosso ambiente, por conta até de déficit de sono, o nosso intestino muitas vezes ele fica permeável. E o que é permeável? Alimentos que normalmente iriam ser digeridos de maneira adequada e queriam passar cada aminoácido, um alimento, ele tem proteína, tem aminoácidos. Sim. Cada aminoácido passaria para a corrente sanguínea, um por um. Se você está com o intestino inflamado por conta dessas coisas que eu falei, às vezes vai passar grupos de aminoácido e aí você vai ter um nível de inflamação muito maior. Então, às vezes, esse problema com leite, esse problema com glúten começa muito antes. Começa com a pessoa não dormindo bem, começa com a pessoa, de repente, usando muitos produtos com aditivos, muitos produtos com adoçantes, né? Tem vários estudos que mostram que produtos com adoçantes pioram nossa microbiota intestinal. As bactérias que a gente tem no intestino vão ficar pioradas. E essas bactérias são muito importantes. Então, hoje a gente já sabe que o predomínio de determinadas bactérias está relacionado com incidência de depressão. O predomínio de outra bactéria está relacionado com incidência de ansiedade. Outra bactéria com obesidade. A alimentação cura também é isso? A alimentação pode ajudar nisso, tá? Mas às vezes você tem um nível de inflamação no seu intestino que você vai precisar de tratamentos, tá? Muito legal. Principalmente quando a gente está falando das doenças inflamatórias intestinais que hoje estão muito prevalentes. Ô, doutor, você sabe que na Bíblia o Abraão, Moisés, eles viviam 120 anos, né? A contagem também. Não sei como era a contagem, mas falam que tinha 130. 40 para mais e 40 para menos. Eles não trabalhavam. E tem essa história que você tocou no começo aqui do papo, você falou, cara, da longevidade, que as pessoas obviamente querem viver mais com uma qualidade, porque é muito sofrido uma pessoa idosa, né, que sabe que fica dependente dessa história. Você acha que com o avanço tecnológico, com a medicina, a gente vai viver mais e vai chegar até quanto? Porque a expectativa de vida realmente melhorou muito, né? Você vê, né, o cara de 60 anos hoje não é um cara idoso se ele tiver um hábito bacana. Ventura. Eu acredito que a maior parte das pessoas que vivem uma vida saudável, que fazem acompanhamento médico, que quando for necessário vão usar um medicamento, mas quando não for necessário não vão usar, elas vão conseguir chegar com tranquilidade com 95, 100 anos, com independência física e independência intelectual, tá? Agora, eu sou um cara muito otimista. Eu acho que no futuro a gente vai viver 120 anos ou mais. Ô, louco! Tem um pesquisador de Harvard, por exemplo, chama-se David Sinclair. Ele fez estudos com camundongos, que ele edita os genes desses camundongos, e esses camundongos vivem muito mais do que o normal. Vive mais de 30% mais do que o normal. Então, se a gente está falando de humanos, se o normal seria viver 90, ele já está dando 27 anos a mais. Olha que legal. E o que é legal? Ele recentemente recebeu a aprovação para fazer um estudo com humanos que tiveram degeneração macular, ou seja, que a vista, né, degenerou, e se aquela vista conseguir voltar para trás, né, na idade biológica dela, talvez volte a enxergar. Então, recentemente ele recebeu uma aprovação. Vamos ver que os próximos estudos aí vão trazer. Mas hoje, essa área, a longevidade, está sendo investido muito nisso. Porque ninguém mais quer envelhecer, ninguém mais quer ter... Com qualidade, né, exatamente. doutor? As pessoas querem envelhecer com qualidade. Mas se a gente for ver, o que a pessoa quer mesmo, ela gostaria, isso não é possível, mas ela gostaria de se manter jovem. Ela gostaria, né, de se manter jovem por mais tempo. Então está sendo investido muita coisa nisso, tem muitas pesquisas interessantes. Tem várias substâncias sendo testadas, desde medicamentos que eram usados antes para evitar transplantes de órgãos, até suplementos, até remédios para diabetes, que estão sendo testados como possíveis moléculas que conseguem fazer com que a gente envelheça de maneira mais lenta. Se a gente fala de longevidade, a gente tem que pensar em 3 coisas. Tá, vamos lá, vamos anotar. A gente tem que pensar em tentar fazer com que o nosso processo de envelhecimento aconteça de maneira mais lenta, nosso envelhecimento biológico, e nisso não existe nada melhor que os exercícios físicos. Boa. Tá? Aí, nós temos que evitar
as 4 doenças que, caso você não morra por morte violenta, você tem mais de 40 anos. Tá. Caso você não morra por morte violenta, você provavelmente vai morrer ou com problemas cardiovasculares, ou por consequências de diabetes, ou por câncer, ou por Alzheimer ou outras demências. Tá? Tem como fugir. Um desses 4, são os 4 cavaleiros do apocalipse, a gente brinca, tá? E é importante que a pessoa, que ela use os medicamentos e suplementos que ela necessita quando ela precisa. Por exemplo, uma pessoa que tem um colesterol LDL, que é o colesterol ruim, tem uma apolipoproteína B lá no alto, tá? Aí você faz um exame das artérias dela, tá toda a placa entupida nas artérias. Ela precisa usar um remédio para colesterol. Uma pessoa que tenha uma disfunção metabólica, tá? Ela talvez vai ter que usar um remédio para corrigir essa disfunção metabólica. Assim como alguém que tem um nível de testosterona muito baixo, ou no caso da mulher o estradiol, pode ter que fazer a reposição. Lembrando, importante, para aquele cara que usa testosterona e não precisa, a chance dele morrer por problemas cardiovasculares aumenta muito. Tá? Abuso, eu não estou falando do uso de qualquer medicamento de maneira indiscriminada. Jamais sem o médico. Exatamente. Estou falando de uso de medicamentos para quem precisa. Porque não adianta você achar que você vai passar dos 50 anos, tá? Onde normalmente a gente consegue manter com uma vida saudável todo o nosso vigor até os 50 anos. Quando você passar disso, é normal que seu corpo comece a perder capacidades. E você vai ter que usar suplementos ou medicamentos e fazer tratamentos para conseguir estender essa capacidade. Que é a independência física, eu falo que é muito importante, é você conseguir até o mercadinho a 3 quadras da sua casa. Óbvio. E a relevância cognitiva. É seus netos prestarem atenção no que você está falando e não considerem um avô uma criança novamente. Perfeito. Olha, doutor, você deu uma aula aqui. O doutor Tiago Volpe. Esse é o Instagram dele, tá? Tem o Espaço Volpe, que também já é consagrado, todo mundo conhece lá. Tem um atendimento espetacular. O Sami já foi. Já, é sensacional. Eu queria agradecê-lo pela aula que você deu aqui. Volte mais vezes. Pô, muito legal o seu trabalho. Quero agradecê-los. Estou sempre cara. disponível a voltar e já faço um convite para todos aqui. Se quiserem ir lá, são meus convidados. Opa, então aí, Morgadão. Boa. Mais um doutor que você vai decepcionar nesse programa. Ele já tentou uns 4. O cara da bariátrica, ele vai marcar. Doutor, eu vou fazer a lista aqui. Indo lá, você faz crescer sobrancelha também nas pessoas. Isso é só micropigmentação. Vou falar com a Fátima Amaral, que faz um trabalho bonito. Pessoal, Tiago Volpe aqui no programa Pânico.